Queridos amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez com o nosso amigo Flávio para fazer a reflexão semanal do nosso Centro Espírita, Caminho, Verdade e Vida. Então sejam todos bem-vindos. Vamos abrir com uma breve prece e passamos a reflexão. Então vamos todos fechar os nossos olhos, ficar confortáveis, inspirar fundo. Elevar o nosso pensamento, deixando para trás o nosso dia, as nossas tarefas diárias, e levando o pensamento, buscando Deus, buscando nosso amigo Jesus, pedindo a Ele que nos ampare, nos intua no dia de hoje, nesses minutos onde buscamos sabedoria, buscando paz, buscando o conforto que a doutrina espírita nos oferece. Vamos envolver o nosso companheiro Flávio com muito carinho. Vamos preparar os nossos corações para ouvir então a mensagem. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Espíritos, mentores, anjos da guarda. Graças a Deus. Então, Flávio. Graças a Deus. Obrigado, Dani, por essa linda prece. Boa noite, boa tarde, bom dia aos amigos queridos que nos acompanham mais uma vez, né? Estamos aqui com essa nossa reflexão semanal já há algumas semanas, uma nossa iniciativa para realmente tentar nos aproximar muitas das vezes dos amigos que estão longe, que não conseguem, porventura, ir ao nosso centro espírita, que por sinal já reabriu as portas, né? Nós já reabrimos as segundas, quartas e sábados para as reuniões, né, normalmente, mas continuamos mesmo assim com as reflexões semanais, né? Então a nossa de hoje, vamos abrir o livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo é Cada Qual, é o capítulo 4. E esse capítulo tem a frase do Evangelho de Paulo, né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. E Paulo diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vou ler de novo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, como nós vemos aqui, Paulo de Tarso, né, que era aquele que escrevia muitas cartas para as tribos, né, para as comunidades distantes, ele faz um pedido nesse ponto, nessa carta para Coríntios, para que os coríntios, né, não se esquecessem ou ignorassem os dons espirituais, né? Mas aí perguntamos, o que será que são esses dons espirituais? Será que são dons especiais que Deus dá a uns e não dá aos outros, né? Não, pelo contrário, nós aprendemos com o Espiritismo que Deus nos ama igualmente. E Ele nos amando igualmente, né, Ele nos dá oportunidades para crescermos, para desenvolvermos, mas Ele não oferece, né, de uma maneira ou outra, né, dons para uns versus dons para outros, né? Será então que o que Paulo quer dizer é especificamente para Coríntios, né, ou podemos traduzir isso para o nosso dia a dia? Veremos o que Emmanuel, né, o mentor querido, vai nos elucidar aqui nos próximos parágrafos. Ele começa assim: Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Ou seja, né, há uma grande diversidade de dons, de qualidades, de habilidades, de conhecimento, de responsabilidades, né? Por exemplo, uns gostam do azul, outros do amarelo, né? Uns se dão melhor em questões matemáticas, outros biológicas, outros humanas. E são realmente graças a essas diferenças ou diversidades que vamos aprendendo uns com os outros, né? Nos melhorando, nos adaptando e melhor nos preparando, gente, para continuarmos cada um de nós com nossas funções e atividades, né? Atividades essas que o benfeitor vem esclarecer aqui no próximo parágrafo. Ele fala assim: aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora. Vou ler de novo. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora.
para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum da sabedoria e do amor. Ou seja, que bênção poder ensinar e contribuir para aqueles que têm sede de aprendizado e de engrandecimento, não é verdade? Então, o que ele quer dizer aqui é que todos os momentos, todas as horas da nossa vida, nós somos convidados a aprender, ou seja, quando nós fazemos essa mediação ao nosso redor, né? Essa nossa análise, aqueles que estão à nossa volta, a nossa comunidade, ao nosso centro espírita, nossas igrejas, nossas famílias, enfim, quando olhamos para isso, acontece o quê? Nós medimos, nós nos comparamos, nós pensamos, aprendemos, né? E assim por diante. E também nós temos oportunidades de ensinar. Ensinar aquele que pede um conselho, que pede uma dica, um bate-papo. Não é ensinar com o sentido conservador, melhor dizendo, sentido formal da palavra numa escola. Não, pelo contrário, né? Nós aprendemos e ensinamos em todos os momentos da nossa vida. Né? Com bate-papo, com leitura, né? com um telefonema, enfim, olhamos para a nossa volta e refletimos e assim por diante. Né? Então, esse tesouro comum que ele fala nesse capítulo, né? Esse tesouro comum da sabedoria e do amor, que temos em nossa frente, que é realmente o conhecimento. E ele deve ser compartilhado e passado adiante. A Emmanuel mesmo nos diz em outro livro, que nos falha a memória qual livro, que ele nos pede para que, a partir do momento que nós já sabemos 2 páginas do Evangelho, é o nosso compromisso ensinar uma para o nosso próximo. Ele fala isso. Então, Emmanuel tem muita ligação com educação, né, com pedagogia, técnicas pedagógicas e assim por diante. Né? O devedor realmente traz para a gente muitos ensinamentos dessa matiz, né? Na área da educação, vamos dizer assim. Aí ele continua. Quem administra, mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Ou seja, imaginemos que tomamos conta de um negócio, ou que por algum motivo ou outro somos responsáveis, né? Mora por uma família, uma casa, temos a chance de realmente pôr em prática a lei de justiça, de amor e caridade. E muitas vezes nós lembramos que ela é esquecida, essa lei de justiça, amor e caridade, ela é esquecida pelas atribulações do dia a dia, pelos convites que o mundo lá fora nos faz, pelos convites onde que a sociedade, muitas vezes materialista, né, nos faz e tem expectativas para que nos comportemos de uma maneira. Só que Emmanuel nos diz, né, que nós precisamos frequentemente expressar a justiça e a magnanimidade. Então, nossa expressão é realmente quando administramos, né? Ou seja, quando nós somos administrados, vamos dizer assim, nós temos a oportunidade de aprender, de assim por diante. Quando administramos, né? Ele está dizendo aqui para a gente, nós temos essa chance de pôr isso em prática, vamos dizer assim. Aí ele continua. Então, quem obedece, ou seja, quem é administrado, né? Como falamos antes, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. Ou seja, nas horas que estamos em posições subalternas, né, como empregados, enfim, como auxiliares, ajudantes, servidores, o que seja, né, devemos sim aprender e praticar a obediência às regras, às legislações, às ordens, diretrizes e assim por diante. Ah, mas você não gosta do meu chefe? Não importa, né? Temos que seguir as ordens, assim por diante. Se não gosta do seu chefe, da sua chefe, por algum motivo ou outro, né? Se é uma incompatibilidade de gêneros, tente procurar um outro trabalho, faça alguma coisa para mudar aquela situação, né? Mas realmente, simplesmente se rebelar e parar de trabalhar, não vai resolver nada, né? O que Emmanuel quer dizer para a gente assim? Porque mesmo com Jesus, ele nos ensinou para darmos a César o que é dele. Ou seja, todos nós temos compromissos e responsabilidades sociais, legais, financeiras, né? E assim por diante, com nossas vidas como nós vivemos, né? Ele continua aqui, olha que interessante. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. Ou seja, a riqueza por si só, ela não é um empecilho, né? Aprendemos com o Espiritismo é que, pelo contrário, ela é uma ferramenta maravilhosa se soubermos usá-la para o bem do próximo. Porque muitas vezes, quando nos atemos com a riqueza, né, nós nos desviamos. De novo, porque o mundo lá fora tem expectativas, porque a sociedade espera que façamos coisas X. Mas nós aprendemos com o Espiritismo, né, que é essa realmente doutrina libertadora, que é o cristianismo redivivo,
Nós precisamos enxergar aquela situação, nesse momento, nesse minuto, né? Como riqueza, como uma ferramenta. E temos uma responsabilidade de como estamos usando ela para o bem e para dividir as bênçãos, como eu coloco aqui no livro. Né? Olha que interessante isso. Aí o pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. Né? Gente, o que eu acreditamos assim, realmente é que o evangelho é libertador, como sabemos. Né? Jesus já nos disse isso e vem nos acompanhando desde sempre o efeito que o evangelho tem em nossas vidas, na vida das pessoas, né? Como uma ferramenta realmente de melhoria, de aprimoramento, de evolução, de aprendizado, e assim por diante, né? Esse convite que o evangelho nos mostra, a boa nova, né? Aquilo que é novo, aquilo que realmente modifica. Mas temos que nos lembrar também do nosso compromisso com aqueles mais carentes, com aqueles que mais sofrem, com aqueles que são oprimidos, que passam por dificuldades, né? Essa é a verdadeira mensagem ou postura do cristão, meus amigos. Né? Olharmos para aqueles que sofrem, né? Realmente como se fôssemos, né? Que somos todos irmãos. Porque olhar para aquele que está sofrendo, que é oprimido, que é magoado, que há preconceitos, que, enfim, olhar para aquele dessa maneira, muitas vezes nós nos distanciamos e não enxergamos aquela pessoa como um irmão nosso. Então, o convite de Jesus é outro. O convite de Jesus é para estarmos ali presentes com eles. Para estarmos ali juntos, né? Tete a tete, como falamos, né? Em português, assim, bem coloquial. Mas o que será isso, então? Estar junto com eles? Será que eu preciso realmente, né? Não estamos falando de doações financeiras apenas. Muitas vezes nós não temos, ou preferimos não doar financeiramente, né? Por razões diversas, mas pelo menos podemos dar um sorriso, dar um bom dia, né? Fazer uma oração, tratar aquela pessoa, aquele indivíduo, como um ser humano. Que muitas vezes nós, ou muitos cristãos ainda, não fazemos, né? Olhamos para aquela pessoa como escolheu estar ali, é problema dela, é preguiçosa, não quer trabalhar e assim por diante. Né? Mas nem sempre é isso, gente. Nem sempre isso acontece. Né? Em outras situações, quais, né? Tanto desta vida como vidas pretéritas, que fizeram com que aquela pessoa estivesse naquela situação, né? X, de dificuldades, de pobreza, enfim, sem teto e assim por diante. Aí Emmanuel continua. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O que ele quer dizer isso? Similarmente à fortuna, né? Se estamos em condições mais fortes, nos cabe auxiliar aqueles que estão em condições mais fracas. A sermos mais generosos, né? A realmente ajudar aqueles que necessitam a todo instante, como nos pede, né, realmente Emmanuel, que é o nosso benfeitor espiritual. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. Aqui entendemos que se estamos em condições de mais fracos, né, nos realmente pede sermos realmente humildes e pedir ajuda, procurar auxílio. Cabe a nós também ir atrás de algum auxílio, de alguma ajuda. E sabemos que, quando olhamos para isso, muitas vezes nós não conseguimos vencer a dificuldade sozinhos. Né? Precisamos dos outros. E essa é uma prova muito difícil, obviamente que sabemos que é uma prova muito difícil, porém, é um convite ainda maior para vencermos o nosso ego, o nosso orgulho. Né? Olha que lindo isso. Né? Ou seja, sempre há um aprendizado. Sempre há uma oportunidade para aprendermos com a situação e para ensinarmos, como o Emmanuel disse, lá no começo do capítulo, vamos dizer assim. Né? E aí, olha o que ele fala sobre o rico do conhecimento. Né? Ele fala que o sábio, com dilatados cabedais de conhecimento, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O que ele quer dizer com isso? Precisa ter mais conhecimento teórico, conhecimento específico, né? Com dilatados cabedais, né? De conhecimento, pode realmente ajudar a todos. Aquela pessoa pode renovar o pensamento geral de uma comunidade, de uma humanidade, de uma região, assim por diante. Né? Fala, gente, isso não está certo, vamos lá, vamos atrás dos direitos, vamos atrás dos. Né? Temos que trabalhar juntos, temos que nos unir. Ou seja, aqueles que já sabem, né, realmente esse caminho, têm esse compromisso. Podem realmente ajudar, não só o próximo, o mais próximo, mas como toda a comunidade, vamos dizer assim. Né? O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade.
Então, olha que interessante isso, né? O aprendiz, geralmente, é aquele que não tem, né, uma riqueza, vamos dizer assim, né? Está aprendendo, começo de carreira, né? E assim, mas ele diz aqui que estudantes que todos nós somos, né? Lembramos, né, lá no começo, todos nós aprendemos e ensinamos em todas as horas do nosso dia, né? Então, em condições de estudantes todos nós somos, temos essa bendita oportunidade de compartilhar esses dons, né? E temos boa vontade de aprendermos, temos interesse para aprender mais, para adquirir mais conhecimento, né? Com nossos parentes, amigos, amigas, irmãos, né? Membros da nossa comunidade e assim por diante. Por que isso, né? Porque estamos juntos, gente, né? Vivemos em sociedade. Ah, mas é mais difícil o coronavírus. É verdade, hoje é mais complicado mesmo. Mas continuamos juntos, continuamos trabalhando juntos. Talvez através de uma live no Facebook, né? Ou uma reunião como essa, né? Virtual, mas nós estamos juntos, né? O trabalho continua ainda e nós, como aprendizes que somos, né? Temos sempre que mostrar a boa vontade, né? Para continuar lutando, trabalhando, aprendendo e progredindo, como que o mentor nos ensina. Ele continua. O são, saúde, né? O saudável, comumente pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. E essa é uma frase bem complexa pelo nosso ponto de vista. Por quê? Porque, de novo, reiteremos o que o irmão já falou antes, né? Ora estamos em situações de sãos, ora estamos em situações de doentes, né? Notamos que nós não somos sãos nem somos doentes. Nós estamos sãos e estamos doentes, né? Uma hora sim, uma hora outra. O mais importante lembrar aqui, gente, é que para que nós espíritas, né, nós somos cristãos e espíritas, ou em ambas as situações, melhor dizendo, né, é sempre importante lembrar e usar cada oportunidade como aprendizado, contribuindo realmente para o nosso bem-estar, tanto físico, mental, psicológico e espiritual. E também para o bem-estar daqueles que estão à nossa volta. O que ele quer dizer com isso, né? Aquele que está doente, está com dificuldades, né? A paciência, a confiança, o exemplo da fé, a vivência da fé que realmente regenera, que muda, né, que transporta e assim por diante. Jesus já nos dizia que a fé transporta montanhas. Né? O que ele queria dizer com isso? Né? Nossa fé, se ela for vivida realmente, né? A fé que nós aprendemos com o Espiritismo, raciocinada, que ela é analisada, que ela, né? Ela olha para as coisas e fala assim, eu entendo que eu estou doente. Alguma razão existe. Deixa eu tirar o melhor disso. O aprendizado, o tempo que eu fico recluso, né? Aquelas lições por volta daquilo e continuar, né? Lá na frente o ânimo geral. E se eu tiver numa situação de são, por que não usar minha condição saudável para poder projetar a caridade em todas as direções? Onde quer que eu esteja, que eu haja, que eu viva, eu projete a caridade em todas as direções, né? Kardec já nos dizia, nos convidava que fora da caridade não há salvação. O que ele queria dizer com isso? Né? Que fora da caridade, esse trabalho, esse amor assim, né, em ação, a caridade, não tem salvação. Por quê? Porque as religiões podem discordar, né, de teologias, de ideias, enfim, de como interpretam o evangelho, como interpretam os seus, né, enfim, mentores e, enfim, assim por diante. Só que a caridade ninguém questiona, né? Fazer o bem ao próximo, né? Ao estar ali para que aquele próximo possa ter uma vida melhor, proporcionar algo de bom para aquela pessoa, para o nosso irmão, isso não é questionável. E é esse comportamento que é realmente o comportamento basilar, lá atrás, vamos olhar, de Jesus, que a todos auxiliou, que a todos amparou, aqueles que mais sofriam, os leprosos, os doentes, os escorraçados, os oprimidos, os jogados às margens da sociedade, ele ia lá de encontro com eles. Então esse, gente, é o comportamento do cristão. Esse deve ser o comportamento de nós, que realmente aprendemos, ou somos estudantes do Evangelho, né? Porque hoje estamos sãos. Amanhã nós poderemos estar doentes, né? Que aprendemos aqui. Então, para assim, Emmanuel vai assim, aproximando do final do capítulo, ele fala assim: os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino
é o que sustenta as criaturas e é substancialmente o mesmo. Ou seja, nós somos diferentes, né? Como sabemos. Diferentes, né? Como nós aprendemos, como nós olhamos, como nós, né, aparecemos. Uns são altos, baixos, gordinhos, magrinhos. Não importa a diferença que seja. Né? Pele e tal, sim, existem muitas diferenças. Né? O que importa realmente é que todos nós somos seres espirituais. Somos criaturas de Deus. Somos filhos de Deus. Né? Que estamos em condições diferentes. E cada condição que estamos inseridos, né, são oportunidades para o nosso aprendizado, para provações diferentes, para situações diferentes. E todas elas trazem uma lição. Todas elas trazem um ensinamento. Todas elas trazem uma oportunidade para quê? Para que nós possamos aprender e, ao mesmo tempo, ensinar. Né? E aí ele fala, todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Né? Jesus já nos dizia, vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Deuses com Deus minúsculo, né, gente? Então, quantas oportunidades nós temos à nossa frente? Nosso convite é realmente para prestarmos atenção nelas. Coisas simples, como, por exemplo, dar um bom dia, né? Um sorriso, um telefonema, um text message, né? Podem evitar um suicídio, gente. Podem evitar tantos males, né? Aquele parente nosso que não falamos há tanto tempo, ligamos para ele, vamos ligar para ele, para ela, saber como é que ele está, como é que ela está, né? E dependendo da nossa condição, nossa posição, nossa situação, temos condições de ajudar ainda mais, né? Colaborar e de realmente praticarmos a caridade ao nosso próximo, como aprendemos com Jesus. Prestemos atenção nisso, pois o trabalho está aí, à nossa frente. Muitas vezes, né, ele está aqui do lado, está na frente, só que nós não enxergamos, porque os convites do dia a dia, da nossa vida, né, da nossa sociedade, e esquecemos desse aqui, do trabalho, desse aqui, que é a caridade, do amor ao próximo, né, das coisas espirituais, como aprendemos com o mentor. E ele encerra o capítulo dizendo assim, repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Achamos assim fantástico de terminar com esse parágrafo, porque ele fala assim, gente, presta atenção no que você está fazendo, o que nós estamos fazendo, né? Olhem para suas posições, seja de aprendiz, de estudante, de professor, de patrão, de empregado, de conhecedor, não importa qual a posição que seja, né? Temos diversidade, né? Mas ele fala isso, para aproveitarmos. Então, o nosso amigo benfeitor aqui, Emmanuel, carinhosamente, ele nos abre os olhos, mostrando que precisamos desse nível de consciência situacional, esse nível de consciência do que está acontecendo à nossa volta, de interpretarmos, né, de mediarmos a nossa sociedade, o nosso mundo, nosso dia a dia, nossa política, nossos amigos, nosso trabalho, nossa religião, nossa fé, olharmos para isso e analisarmos. Estamos fazendo bem, estou aprendendo, como estou progredindo, como é que está? Eu estou me conectando com Deus. Porque no final do dia, tudo, né, realmente vai congruir, vai se unir para o nosso Criador. É assim que ele diz. Por quê? Por que ele diz isso, né? Se olharmos para isso? Porque esse nível de consciência vai nos habilitar a conectar com Deus de outras maneiras. A conectar com Deus não só quando vamos aos nossos templos religiosos, não só quando fazemos uma oração. Ele vai nos mostrar que a conexão com Deus deve ser em todos os momentos, 24 horas por dia. Porque Ele, como nosso Pai, né? Ele, como nosso Criador e criado, né? A melhor posição que nós temos é aceitar a vontade dele. Mas como é que eu aceito a sua vontade se muitas vezes eu não sei qual é a sua vontade? Né? Eu não sei como é que realmente, o que é que Deus quer que eu faça nesse momento. Né? E aí a nossa dica é, quando nós oramos, melhor dizendo, nós pedimos a Deus. Quando nós meditamos, nós ouvimos a resposta de Deus. Né? Então essa cooperação no seu reinado, que Emmanuel coloca aqui, são realmente as tarefas que fomos eleitos para contribuir. Né? Não tarefas assim magnânimas. Poderemos fazer, claro que poderemos, mas olhemos para hoje.
quais são as minhas tarefas de hoje? De pai, de filho, de irmão, de marido, de esposa, de empregado, de empregador, de colaborador, de chefe. Temos várias tarefas, vários compromissos, né? Então, nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento espiritual e também por ajudar e praticar a caridade por todos aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque, de novo, né? Em todos os lugares e posições, nós aprendemos, nós revelamos qualidades, nós vemos as diversidades, aprendemos com elas e nos conectamos sempre com o nosso Pai de amor e bondade, que nunca nos desampara. Essa é a mensagem de Emmanuel, gente, para ficarmos realmente atentos para isso, para olharmos, né, nossas oportunidades e para nunca nos desconectarmos, né? Se fosse uma conexão assim, Wi-Fi de altíssima velocidade, que o nosso Pai é Criador, para nunca nos desconectarmos, para que pudesse ser esse tubo de conexão, né, 24 horas por dia. E quando tivermos dúvidas, oremos, peçamos para Ele que Ele possa realmente apaziguar nossos corações, iluminar nossas mentes, a fim de conseguirmos ou continuarmos caminhando sempre em sua direção. Obrigado, gente. Volta com você, Dani. Obrigada, Flávio. E reflexão, que mensagem bonita, né? Importante, de saber que somos todos tão diferentes, mas que isso, na verdade, não importa. Que somos iguais, unidos, né, no amor de Deus, unidos no Espírito, e que é uma mensagem de unidade, né, de tudo que temos para aprender e de responsabilidade, né, de tudo que temos para ensinar uns aos outros. Muito bonito, muito bonita reflexão. Que possa ficar com a gente a semana toda. Vamos então fazer a nossa prece para encerrar. Mais uma vez aqui, entrando em vibração, elevando a nossa vibração. Seja uma vibração de amor, de fraternidade, unindo corações e pensamentos e acendendo uma luz que se expande, uma luz que cobre as nossas famílias, as nossas cidades, o nosso planeta, e que possa espalhar esperança, coragem e fé a todos aqueles que habitam, encarnados e desencarnados, e que estamos todos procurando um mundo melhor. Filho de Jesus nos abençoe e fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, Flávio. Tchau a todos.